Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Por que não dizer? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas aqui ao podcast do Compromisso com a Advocacia. Eu sou Carlos André, o professor Carlos André, advogado Carlos André, especialista em comunicação jurídica, e hoje vamos falar de um dos temas mais extraordinários. Por que não dizer o mais extraordinário, já fazendo aqui as considerações, digamos assim, alguns dizem puxando a sardinha para o meu lado, mas não é exatamente para o meu lado, é para o lado da advocacia. Falaremos sobre comunicação jurídica. Nós sabemos que quando se fala na lógica da comunicação, a comunicação é, por exemplo, com base no grande Chacrinha, não é, que dizia: quem não se comunica se estrumbica, do ponto de vista coloquial. Assim como fala o grande Harari, historiador israelense, futurólogo israelense, ele diz: a comunicação é que fez com que os sapiens, de certa forma, pudesse conquistar o mundo. Não existe, sob qualquer hipótese, o Homo sapiens sem o processo de comunicação. E para falar sobre esse assunto na advocacia, eu trago aqui dois colegas extraordinários, que particularmente admiro muito e que certamente toda a advocacia, principalmente aqui eu quero deixar muito clara essa ideia, a advocacia jovem, ou melhor, a jovem advocacia, vou aqui fazer, do ponto de vista da comunicação, remeter ao grande Joaquim Maria Machado de Assis, não é? Dizer que eu não sou um autor defunto, mas um defunto autor, e aí há uma diferença, e falar advocacia jovem, jovem advocacia também é uma diferença, porque embora, e aqui eu já vou trabalhar um pouco com os meus colegas do processo de comunicação, eles não sejam assim, advogados jovens, tão jovens, Rafael vai dizer que sim, inclusive, mas são jovens advogados. A colocação do adjetivo antes do substantivo traz uma nova acepção, qual seja a ideia daquilo que hoje talvez seja o mais interessante, que é a inovação no processo de comunicação. A juventude da advocacia está na perspectiva da inovação. Então, não necessariamente é preciso ser um advogado jovem para ser um jovem advogado. Por isso eu trago aqui dois jovens advogados. Um deles, costumo dizer, é o Brasil que dá certo. É isso aí. O queridíssimo amigo, professor, diretor da Escola da Advocacia, ou de Advocacia, melhor dizendo, Rafael Brasil, que é especialista em direito econômico, constitucional, também especialista em processo civil, um advogado já muito bem estabelecido aqui em Goiânia, em Goiás, por que não dizer no Brasil, que é, e aí, um jovem advogado ou um advogado jovem? Rafael Brasil. Olá, meu querido amigo, professor, doutor Carlos André. Olá a todos vocês que nos acompanham. Eu quero aproveitar aqui para poder pedir para que você se inscreva no nosso canal do YouTube, curta as nossas redes sociais do Compromisso OAB no Instagram e que você encaminhe esse vídeo aqui para todo mundo que você vê por aí, né? Eu costumo dizer, e alguém já disse, que a gente tem que ser, Bruno, o mais burro da mesa. E eu estou muito feliz aqui porque hoje eu tenho certeza que eu sou o mais burro da mesa. Isso significa que eu vou aprender muito aqui nesse nosso bate-papo. E sim, eu sou um jovem advogado e sou um advogado jovem. Olha, eu falei que ele... A vida não foi tão boa comigo, eu rodei muito, sabe, Bruno, por uma estrada de chão. Estou um pouco judiado, mas estou novo. E vamos em frente. É isso aí. Eu sabia que ele iria fazer uma consideração nesse sentido aqui. Faça aquilo que o Rafael colocou. Compartilhe o vídeo, compartilhe esse podcast com todos os colegas advogados, porque é fundamental, repito, este assunto. E sobre ser o mais burro da mesa, por obséquio máximo. Passe isso a mim, porque agora eu vou apresentar outro colega que também, assim como você, extraordinário, que é o Dr. Bruno Toguchi. Dr. Bruno Toguchi, que é um dos grandes especialistas no Brasil, num direito que, digamos assim, é bastante complexo também, né? Todos são, mas bastante complexo, que é o direito bancário, o direito empresarial, né? O empreendedorismo fundamental. Eu lia ontem Schumpeter, e ele dizia algo bastante interessante, né, numa das obras dele. Schumpeter, que é um economista extraordinário, ele dizia da importância, a necessidade do empreendedorismo
para o próprio sistema capitalista. E direito bancário, de alguma maneira, trabalha essa perspectiva do sistema capitalista, a advocacia, digamos, numa ação, né, doutor Bruno, que está intimamente ligada aos negócios, àquilo que é tão importante para o país, que é a empresa. Doutor Bruno Toguchi, seja muito bem-vindo, é uma honra tê-lo aqui junto conosco. Jovem advogado, advogado jovem, como é que funciona isso? Jovem advogado e advogado jovem. Ó, que você tem uma barba branca aí, hein? Eu estava até reclamando, pessoal, da iluminação aqui, esse cabelo branco, essa barba branca é a luz. É o reflexo. Tá? É o reflexo. Você sabe que essa história de cabelo, acho que é melhor nós mudarmos de assunto, viu? Porque eu também estou desprovido. Olha, você que é colega advogado sabe da importância da comunicação. Quando nós estamos em português jurídico, que é uma grande tendência, muita gente pensa que é uma matéria, digamos assim, menos importante na própria faculdade. Já começa aí. Eu costumo dizer, colegas, eu quero que vocês comentem sobre esse detalhe, digamos, da grande problemática que nós vivemos. Do processo educacional brasileiro sob a ótica de formação em termos linguísticos. Quando se fala, por exemplo, no ensino fundamental, o ensino fundamental brasileiro é absolutamente burocrático. Da mesmíssima sorte, o ensino médio, que também burocrático é, e, consequentemente, não traz a nós a formação intelectual em termos linguísticos. Bem, mas o advogado vive da palavra, o advogado vive do processo de comunicação, então imaginemos que a faculdade, de alguma maneira, consegue resolver esse problema. E quando nós vamos aos cursos de português jurídico, nas faculdades em geral, qual que é a grande tendência? Saber ali a regência de alguns verbos, saber, por exemplo, produzir procurações, ad negotia, ad judicia, no máximo, mas nada de, por exemplo, como fazer efetivamente uma petição inicial com coesão, com coerência, com correção, com clareza. Como fazer uma sustentação oral com coesão, com clareza, com correção. E mais, isso é um grande problema, na minha concepção, como participar de uma audiência, que é um momento extremamente importante e complexo, principalmente a audiência de instrução, que está ligada à perspectiva das provas, né? Como é que vocês veem essa problemática? Vocês diriam isso aos jovens advogados, assim como vocês, que também, alguns, talvez não advogados jovens, mas jovens advogados, porque é fundamental ser jovem advogado, volto a dizer, o compromisso com a advocacia tem compromisso com o empreendedorismo, com a transformação da advocacia, com a melhoria da advocacia, nessa perspectiva de comunicação empreendedora. Então, eu pediria, como é que vocês veem esse problema inicialmente do ensino brasileiro em termos de formação? Vocês tiveram a sensação que eu tive de não ter essa formação desejada, digamos assim, em termos de comunicação jurídica? Olha, eu vou dizer que não só não tive essa formação como gostaria de ter tido, mas também, como professor universitário que sou, e sou professor justamente, o Carlos André, das disciplinas de prática na faculdade. Então, eu dou aula de petição inicial e de recursos. E o que a gente mais vê na faculdade, e obviamente a gente não espere que um aluno, que justamente ele ainda não tem a luz que deveria ter, e a gente tem que trazer esse conceito para ele saiba fazer uma petição inicial, se ele nunca teve uma experiência prática, se ele nunca estagiou, se ele nunca vivenciou a advocacia. Mas o que me chama a atenção é que nas peças que eu passo em sala de aula, muitas das peças que chegam até mim, das correções que eu faço, de fato a gente nota um empobrecimento da linguagem, um empobrecimento da comunicação. E aí eu preciso fazer uma digressão e tratar de um outro tema que, para mim, é até mais importante. As pessoas elas entram na faculdade de Direito hoje, nós sabemos que há uma grande demanda, e isso sim é um problema que a OAB lidará ao longo dos próximos anos, com o grande número de faculdades de Direito, com o grande número de estudantes e de graduados em Direito que são injetados no mercado de trabalho o tempo todo. Nós sabemos que no Brasil nós somos hoje 1.300.000 advogados. Isso é um número muito grande. 1.300.000 advogados e advogadas. Mas, infelizmente, e aqui, na verdade, é o que eu trago de reflexão, a maioria dessa advocacia não sabe o porquê de advogar. Não encontrou ainda em si qual é a sua missão de vida, qual é a sua relevância para a sociedade. E, infelizmente, e até pela pouca idade, pela pouca maturidade da maioria dos alunos e alunas a nível de graduação, eles não têm esse discernimento para entender que ele tem que se dedicar muito
nos bancos e na cadeira da universidade para que ele saia como um profissional de excelência, não para ganhar muito dinheiro, porque dinheiro é secundário, mas o advogado, a advogada, ele tem um compromisso com a sociedade. Eu gosto muito de uma frase do nosso presidente Lúcio Flávio, presidente da OAB Goiás, que ele diz que a OAB ela é a ordem dos advogados, mas que também é a ordem dos advogados do Brasil. Os advogados, eles advogam para quem? É para a sociedade. E a gente tem que se dedicar ao máximo, e aí entra a importância de se dedicar com muito afinco no ensino e no conhecimento da linguagem da comunicação jurídica, porque a gente é a voz que está ao lado. Não é isso que significa advogado? Isso. A voz que está ao lado. Eu estou, como advogado, representando alguém que precisa de mim. Eu preciso ser a voz daquela pessoa. E eu não sou qualquer voz. E como eu estou representando alguém, eu preciso ser muito bom no que eu faço. Sabe? E as pessoas não nascem com esse conhecimento, essa concepção nos bancos da faculdade. E isso eu tento fazer enquanto professor, especialmente das matérias de prática, estimular os alunos e alunas, Bruno, para que eles tenham esse nível de conhecimento, que eles abram a cabeça para entender, poxa, eu tenho que estudar, eu tenho que ser bom, não para eu ser uma referência, para eu vestir um terno, uma gravata bonitona e eu ser alguém importante, não. É porque o jurisdicionado, o cidadão que precisa de você, que está lá na ponta de um sistema que a gente chama de sistema judiciário, precisa de alguém bom, precisa de alguém que tenha domínio e técnica da linguagem para que o represente, para que a represente. Para mim, essa discussão ela tem que nascer por aí, sabe? É uma perspectiva muito mais, digamos assim, axiológica, valorativa, não é isso? É transformar, trazer especificamente para a faculdade a ideia do que vem a ser a razão de ser da advocacia. É isso, não é? Exatamente. E eu preciso compartilhar também uma história muito rápida. Uhum. Quando eu estava no banco da faculdade, eu lembro direitinho que eu fui em um congresso, Bruno, congresso jurídico, e quem que estava lá como palestrante? Na época, professor, e tão somente professor, um excelente advogado, mas não era ainda presidente da ordem, Lúcio Flávio, que pouco tempo depois vinha a se tornar o meu professor de processo civil. Ele me deu aula, Carlos André, me deu aula de execução na faculdade. E enquanto eu via o Lúcio Flávio, o presidente, palestrar, eu fiquei encucado com uma coisa, porque eu via nele e falei assim, gente, esse homem tem um negócio diferente. Por que ele é tão bom no que ele faz e por que ele tem tanto destaque no que ele fala? E inclusive em relação aos outros palestrantes que estavam ali. Daí eu fui para casa e eu comecei a refletir sobre aquilo e eu entendi que ele tinha uma coisa chamada propósito. O propósito dele era ser relevante para a sociedade. E aquilo para mim foi tão marcante, eu já contei essa experiência para ele em algumas situações, inclusive também em um outro podcast que eu gravei com ele, que aquilo transformou a minha vida. Eu falei assim, daqui para frente eu quero ser bom. Porque o meu propósito é ser relevante para alguém. Eu não quero, Carlos André, passar por essa terra, eu não quero que a minha advocacia se limite à minha existência. A minha advocacia ela tem que transformar vidas. E é isso que a gente sempre busca, com muito compromisso com a advocacia, fazer. E é isso que a gente vem, você disse, eu sou diretor da Escola Superior de Advocacia, e ao longo desse período é o que a gente vem tentando fazer, transformar vidas. A nossa existência, Bruno, não pode se limitar só a isso aqui, a essa terra, sabe? A gente tem que deixar uma marca, um legado. Foi o que, por exemplo, encontrei no Lúcio Flávio, à época, só um advogado e professor de graduação, que veio depois a se tornar presidente da OAB, prova de que eu não estava errado. Ele tinha realmente um propósito muito claro para a vida dele. E é isso que eu acho que se a gente tivesse que ter uma matéria em graduação, tinha que ter primeiro, propósito. Primeiro período da faculdade, propósito. Segundo, linguagem e comunicação jurídica. Sabe? Para poder virar realmente uma chavinha, um disjuntor na cabeça de todos os estudantes para entenderem que eles precisam levar a sério aquilo. Extraordinário. Interessante. Tô, Bruno, qual que é a sua percepção em relação à questão da faculdade, desse problema estrutural que nós temos em relação ao processo de comunicação português jurídico, a produção textual jurídica?
Como é que se vê isso? Você acha que, de alguma maneira, o Rafael colocou ele, que é um grande professor também nessa área, é um problema estrutural que advém de um problema de mercantilização, falarmos de capitalismo, mas, nesse caso do mau capitalismo, de mercantilização do processo educacional. Em termos de linguagem, isso prejudica? Qual a sua percepção? Eu faço coro à opinião dos nobres colegas, com uma ressalva. Eu vejo com muito otimismo a questão da educação no Brasil. É claro, a gente vê no dia a dia, às vezes um aluno, às vezes até um professor, né, não conseguir se expressar corretamente, a gente fica, poxa, será que eu estou vendo isso mesmo? Mas vou te dar um exemplo aqui que está na minha frente, o Rafael. O Rafael tem 27 anos. Pegou um exemplo ruim demais, gente. 27 anos, já é professor universitário, fala com maestria, é dedicado, trabalha, você vê ele engajado com os acadêmicos. Eu vejo assim, eu gosto muito de pensar a longo prazo, tanto para frente como para trás. Então eu gosto de pensar o Brasil não há 10 anos atrás ou há 15 anos atrás. Eu gosto de pensar o Brasil há 200, 300, 400 anos atrás, e a gente vê devagarzinho, é certo, mas estamos evoluindo. Numa evolução muito lenta, mas estamos evoluindo. Então eu vejo com otimismo essa questão. É claro que a gente precisa, como o Dr. Rafael falou, desse propósito, desse start. A gente precisa de alguma coisa que faça nos startarmos. O que me fez startar? Eu era um aluno mediano na faculdade, não tive berço de ouro, então eu tive que trabalhar durante a manhã e a tarde, fazia faculdade à noite, chegava muito cansado, então eu falava, é o que eu consigo fazer. E a minha maior preocupação não era nem tirar a melhor nota ou aprender, era conseguir pagar a faculdade, porque eu sabia que se eu não pagasse a faculdade, eu não ia me formar e não ia conseguir realizar o meu sonho desde os 13 anos, que era virar advogado. Então, eu ia aos trancos e barrancos e a minha prioridade sempre foi o trabalho. E o que me fez startar? Eu estava numa palestra com o presidente da OAB Nacional da época, o Dr. César Brito, que hoje em dia é meu amigo. Eu estava promovendo a palestra e na época era aquele não tinha smartphone, mas era aquele BlackBerry. Lembro demais. E a gente estava na palestra e ele o tempo todo no BlackBerry e eu perguntando, gente, nós estamos aqui no anfiteatro da PUC, lotado, e ele está preocupado aqui respondendo, deve ser uma coisa muito importante, né, para ele estar respondendo aqui na frente de tantas pessoas. E aí eu puxei ele no lado e falei assim, doutor César, o que o senhor tá tendo um problema muito sério? O que está acontecendo? Ele falou, eu estou conversando com a minha secretária, porque eu preciso definir minha agenda de amanhã cedo. Amanhã cedo eu estou indo para Portugal e depois de amanhã eu vou para a África. Eu falei, mas o que o senhor vai fazer lá em Portugal e na África? Ele falou assim, em Portugal eu vou dar uma palestra e na África a gente vai desenvolver uma série de projetos lá para fortalecer o judiciário. Lá, o sistema judiciário, ajudar a advocacia. E eu falei, mas por que o senhor está querendo fortalecer o judiciário, a advocacia lá da África? Ele falou, Bruno, seguinte, se eu fortalecer o judiciário e a advocacia lá na África, a gente fortalece a democracia. Fortalecendo a democracia, a gente melhora a qualidade de vida daquelas pessoas. Aí aquele foi o meu start. Eu falei, gente, a minha maior preocupação hoje é a prova que eu vou fazer amanhã e estou aqui com uma pessoa que está preocupada com a democracia e a vida das pessoas na África. Eu falei, peraí, alguma coisa eu devo estar te fazendo de muito errado. E aí, desde então, eu percebi que a nossa vida, a única coisa que a gente tem certeza absoluta é que a gente vai passar por ela, né? E como que a gente quer passar por ela? A gente quer deixar um legado, a gente quer aproveitar a vida, a gente quer... Como que a gente vai fazer isso? E aí casa muito com o nosso tema de hoje, que é a questão da comunicação. Por que a gente tem que desenvolver a comunicação, estudar, seja ela qualquer tipo de conhecimento, seja o português, a literatura, a filosofia, a própria exatas, é para melhorar a sua vida. Como assim vai melhorar a minha vida? Eu vou aprender porque eu vou ganhar dinheiro? Não, você vai se comunicar melhor. Se você estudar, aprender a falar e aprender a ouvir, você vai ter menos atrito
com seu filho, com a sua esposa, com seu colega, no trânsito, entendeu? Então, para melhorar a sua vida e a vida das pessoas. Essas são as minhas considerações sobre a sua pergunta. Brilhantismo de sempre dos meus diletíssimos colegas e com base no que vocês acabaram de falar agora, são 2 pontos sobre os quais eu quero falar que tem uma relação assim profunda com o que foi dito, que essa é uma nova teoria agora, não é tão nova assim, de um psicólogo estadunidense, californiano, chamado Marshall Rosenberg, que cria a perspectiva da chamada comunicação não violenta, que inclusive tem sido objeto de muito estudo e de muita prática, por exemplo, nos cursos que eu tenho ministrado aos colegas, e acredito que esse seria um tema muito importante para as academias, fundamentalmente importante para as academias, pensando nessa lógica da comunicação no século XXI. Nessa lógica da comunicação não violenta, Rosenberg coloca algo muito importante que primeiro, é fundamental que qualquer pessoa verifique, observe com empatia o outro. Significa dizer, empatos, né? Latim, patos, energia, empatos quer dizer, internalizar a energia do outro, estar no lugar do outro, colocar-se no lugar do outro, de sorte que quase que se sinta aquilo que o outro sente. Eu, então, observo. Ao observar, eu tiro, que é o segundo ponto, tiro o meu sentimento e ajo com o terceiro ponto, que é qual é a necessidade daquele indivíduo. O que efetivamente ele quer? E só assim, que é o quarto ponto, eu ajo. Então, primeiro, eu observo com empatia. Segundo, eu retiro os meus sentimentos. É bom lembrar que retirar sentimento está intimamente ligado a essa perspectiva de retirar os preconceitos, os valores pessoais. Posteriormente, verificar a necessidade e depois, só assim, agir. Na percepção de vocês, um assunto como esse, por exemplo, deveria estar, você falava sobre a questão da matéria de propósito, a matéria de comunicação jurídica, é um assunto que na percepção de vocês deveria constar do quadro de disciplinas de comunicação jurídica numa faculdade, pensando nessa lógica de empreendedorismo jurídico? Poxa vida, existem tantas coisas que a academia não nos ensina, até porque, historicamente, a academia está muito ligada à erudição e não tão ligada assim à prática. E a gente vê que existem muitos temas, e o que a gente chama de habilidades laterais, até o nosso pré-candidato a presidente da OAB, o Rafael Lara Martins, é uma pessoa muito preocupada com isso, e à frente da ESA ele sempre fala das habilidades laterais e da importância de preparar o advogado e advogada para o futuro. Ou seja, não adianta tão somente a gente estudar as disciplinas de direito civil, direito do trabalho, direito penal, direito previdenciário. Isso já não é mais suficiente. Até porque, hoje, as máquinas elas raciocinam, e diria até que muito melhor e muito mais rápido do que o nosso cérebro. Mas existem algumas coisas que eu insisto em dizer que a máquina não faz. Ser empático, me desculpa, mas eu quero morrer pagando língua, mas uma máquina não é empática. E um princípio basilar, o princípio da empatia, o princípio da comunicação escutativa, né? Você escutar a pessoa, você realmente despir de todos os sentimentos e preconceitos que você tiver para uma pessoa, em qualquer seja o ambiente, numa roda de conversa, em uma mesa de jantar, em um atendimento com o seu cliente. Esse é o princípio básico para você estabelecer um bom network. E o que é o advogado, o que é a advogada sem um bom network? Um bom relacionamento. Relacionamento só se constrói com empatia. Só se constrói a partir do momento em que você se preocupa muito mais em ouvir as pessoas do que ficar falando. Existe até um termo que eu aprendi lá no Nordeste, gasguita, do que ser um gasguita, ficar falando demais, sabe? Aquela voz estridente. Você tem que ouvir mais as pessoas e se despir, se desarmar disso para transformar isso em uma comunicação não violenta. E aí vem um detalhe muito importante. Acredito que aquele ou aquela que tem domínio da comunicação, e comunicação lato sensu, e aí a gente fala sobre comunicação não violenta, essa pessoa comanda o rumo da conversa.
É impressionante. Uma pessoa que mais escuta do que fala tem poder de direcionar um diálogo, de direcionar um acordo, de direcionar uma concretização de um negócio, de direcionar uma audiência, sim. Através do quê? Da empatia. Exatamente. Isso, inclusive, ouvindo atentamente aqui o querido amigo, eu observo que no mundo da diplomacia, das relações internacionais, né, do comércio exterior, é o que se mais vê. Um dos treinamentos que mais se fazem, e eu acho que aí entra um ponto importante para também sobre o qual nós refletirmos para a Escola Superior de Advocacia, que é exatamente essa perspectiva que envolve a chamada comunicação diplomática, que tem se perdido na advocacia e que, de alguma sorte, resolve muito mais os conflitos. Concordo perfeitamente. Então, pensemos nessa lógica. De repente, está aqui uma ideia para o compromisso com a advocacia, que é desenvolver essa perspectiva de comunicação diplomática para a advocacia, numa perspectiva de comunicação não violenta e discutativa na ótica da teoria do Rosenberg. Bom lembrar, para aqueles que estão aqui nos vendo, o Rafael falou uma coisa muito interessante, que é habilidade e competência. Está aí uma coisa importantíssima que também nós não aprendemos na faculdade. Essas habilidades laterais, elas estão ligadas a habilidades em si. O que é competência? Para os colegas, até, de repente, aquele que não conhece esse termo, bom observar. Competência é o conhecimento que se tem sobre algo. Então, por exemplo, vamos lá, saber gramática, a regência do verbo tal. Isso é competência. Mas como usar aquele verbo, numa determinada situação, em determinado contexto, isso já é habilidade. Então, a habilidade está ligada ao aspecto pragmático, apenas para esclarecer esse termo que foi usado brilhantemente pelo nobre colega Rafael e pelo nobre, inclusive vou perguntar agora ao nobre colega Bruno a respeito desse assunto, que também é um bom comunicador. Estão percebendo na prática essa perspectiva, os bons comunicadores aqui. Por isso que eu chamei os dois. São excelentes comunicadores, jovens comunicadores e que entendem. E é isso que eu quero trazer aqui aos senhores, às senhoras. E eu modalizei agora de propósito aos senhores e às senhoras, porque eu vou mudar de assunto daqui a pouquinho para falar um pouco sobre formalidade do mundo jurídico. Mas, Bruno Toguchi, qual é a sua percepção a respeito disso? Comunicação não violenta. O senhor que trabalha com direito bancário, direito empresarial, olha, o advogado tem que fazer, digamos, muito acordo. Como é que faz para conciliar sem isso? Não tem como conciliar sem isso, né? É muito difícil. Realmente concordo com tudo que o Dr. Rafael falou, inclusive na questão da máquina. Existem hoje bancos maiores que, para você fazer uma assessoria jurídica para eles, necessariamente você tem que utilizar o programa deles que é robótico. Então, de fato... E por que está usando isso? Porque o robô ele erra menos do que o advogado. Essa é a justificativa dos bancos. Por um outro lado, a gente também precisa muito do lado humano, né? Então, concordo também e penso como o Dr. Rafael, acredito que o ser humano nunca será substituído 100% pela máquina, né? Sobretudo a figura do advogado. E eu acho que a maior evidência de que o ser humano nunca vai ser substituído pela máquina, sobretudo o advogado, é a confiabilidade. Hoje em dia, melhor e mais importante do que comunicar bem é a precisão na comunicação. Você transmitir a verdade, né? Você chegar para o seu cliente e falar assim, ó, aconteceu isso, vai acontecer isso e isso e isso. Eu preciso disso, 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 para a gente promover a justiça nesse caso específico. Então, mais do que passar a informação, a pessoa precisa também acreditar naquilo que você está falando. Seja o interlocutor um juiz de direito, um desembargador, um cliente, um colega, né, também. Então, é muito importante que a gente saiba passar essa verdade. Afinal de contas, nós não estamos aqui para defender meramente o direito de um ou de outro. Nós estamos aqui para promover a justiça. A verdade e a justiça são pilares da nossa atribuição, né, de advocacia.
Olha, eu fiz um post a respeito desse assunto no meu Instagram, achei muito interessante a sua observação, que é exatamente a perspectiva que envolve a reputação. Escrevi o seguinte, teve uma repercussão muito interessante, gosto quando há essa repercussão a respeito desse assunto, que é: a reputação é a porta de entrada no processo de comunicação. Geralmente não se ouve, não há esse exercício de escuta ativa em quem não se confia. Reputação gera confiança inicial. Para ratificar isso que, de fato, que o senhor colocou, e colocou muito bem, deixe-me, então, partir, já digamos assim, para o final, para um tema que eu diria que talvez seja um pouco mais polêmico. Deixemos as polêmicas ao final. É o mais gostoso. E é uma pena que não dá para poder conversar muito sobre polêmica, porque sempre fica para o final. Esses são alguns princípios da comunicação jurídica. Meu querido amigo, sempre mestre, professor Eduardo Sabag e eu, em muitos diálogos e muitas pós-graduações juntas, nós desenvolvemos um aspecto metódico sobre o processo de comunicação, que diz assim: o processo de comunicação se subdivide em 2 grandes princípios gerais, assim. O princípio da formalidade e o princípio da padronização. Formalidade e padronização. Dentro da formalidade vem a correção gramatical, a clareza textual, a concisão textual, e dentro da padronização, a continuidade, a precisão e a aferibilidade, que está ligada à perspectiva da verdade. Mas um desses princípios chama muita atenção. Por quê? Porque o que eu tenho ouvido em rede social, de gente dizendo assim, que advogado que é formal demais vai morrer de fome, que tem que haver informalidade no direito, etc. Aí, parece-me, há um conceito bastante equivocado de formalidade, porque muita gente confunde formalidade com excesso de formalidade. O que é formalidade? É uma forma. O que é formalidade? É uma liturgia. Quando alguém, por exemplo, lá na Apple, se utiliza de camisa preta e todo mundo usa camisa preta, aquilo é formal. É difícil, às vezes, explicar isso para alguns colegas. O que é formal? É aquilo que tem uma forma, é litúrgico. O informal é pessoal, é o contrário. É aquilo que estabelece a perspectiva da individualidade, da forma individual de pensar. Então, esse princípio da formalidade ele vem lá do artigo 37 da Constituição Federal, que vem do princípio da impessoalidade. Quando eu dialogo com Rafael, o Brasil que dá certo, ou eu dialogo com Bruno Toguchi, grande advogado Bruno Toguchi, eu estou dialogando, às vezes, com papel social, contextual, com amigos. Mas, se eu estou como parte ex-adversa, ali o meu papel social é de função essencial à justiça. Então, essa perspectiva do papel social é fundamental para o princípio da formalidade. Uma vez, um colega magistrado, tive a honra de tê-lo como colega, como aluno no nosso instituto, ele disse uma coisa muito interessante. Estava em determinado local e aí, né, uma colega chegou a ele e disse assim: e aí, fulaninho? No fórum. Ele disse: olha, tudo bem, doutora? Boa tarde. Isso foi terrível para ela. Por que quer ser Deus, etc. E é importante que nós somos defensores da advocacia e, por causa disso, nós fazemos um alerta. Qual seja o alerta? A informalidade, ela tem consequências. E veja de que informalidade eu estou falando. Ela tem consequências como, por exemplo, naquele caso, poderia gerar suspeição. Porque que amizade é essa? Ainda mais se, de repente, o magistrado for no interior e, de repente, um advogado é de fora, mas que relação de amizade é essa? E aí entra um ponto importante, que eu acho que a Ordem dos Advogados do Brasil, sobre isso, pode atuar, que é o manual de redação da Ordem dos Advogados do Brasil. Uma coisa que me chama a atenção, que já conversei sobre isso com os senhores, a magistratura, o pronome de tratamento Vossa Excelência é obrigatório. Se não se dirigir ao magistrado, um membro do judiciário, como Vossa Excelência, é um problema. Da mesma sorte, acontece com o Ministério Público em razão da lei orgânica do MP. E agora os delegados. Mas está explícito isso, mesmo tratamento litúrgico, o mesmo tratamento protocolar. Eles têm que ter. Na advocacia existe lá um artigo, que é o artigo 6º, que fala especificamente que não há hierarquia, mas não está explícito. E um dos sonhos, né, que não eu, mas que com certeza a advocacia quer e tem, é exatamente que, na perspectiva protocolar, nós sejamos equiparados ao judiciário, ao Ministério Público. Já falei muito isso com o nosso pré-candidato, do Rafael Lara, e ele sempre, não é, foi um dos primeiros colegas que apoiou isso. Né? Qual é a percepção dos senhores sobre, primeiro, essa formalidade? Mas é dessa formalidade que eu estou falando.
ser importante para a advocacia sob a ótica da impessoalidade? E segundo, de fato, nós teríamos que materializar, digamos assim, esse tratamento protocolar idêntico ou não? Bruno, eu aprendi com um professor chamado Carlos André, não sei se você o conhece, que linguagem é igual roupa, é igual vestimenta. Hoje nós estamos aqui de terno e gravata, saí do meu escritório para vir aqui na Casa do Compromisso para poder gravar esse podcast do Compromisso. Mas quando a gente tem o nosso café da manhã aqui na Casa do Compromisso, aos sábados, inclusive quero te convidar, a você que está nos acompanhando, que vem aqui aos sábados tomar um café da manhã com a gente. Eu me assusto quando eu vejo alguém de terno e gravata. Por quê? Porque não é comum. Vamos ser sinceros, um sábado de manhã, você está saindo da sua casa, você vai vestir um terno e gravata? Poxa vida, vestir terno e gravata de segunda a sexta. Sábado, você vai me ver de bermuda, de chinelo e de camiseta. Me deixa, tá? Me esquece. E linguagem é a mesma coisa. Linguagem é a mesma coisa. Quando existe a necessidade de uma linguagem, de um comportamento protocolar, e fazendo um parênteses, quando você, meu colega, minha colega, vai peticionar num processo, você não vai protocolar, você vai protocolizar. Isso. Não é, professor? Isso. Protocolar é o modo, Perfeito. é a forma. Perfeito. Nós estamos falando aqui de um modo de comunicação protocolar, que segue um protocolo. Tô certo? Puxa, Nota 10? É o Brasil Nota que 10? Deu certo. Então, quando nós seguimos esse modo de comunicação, isso é fundamental, até mesmo porque a gente deve obedecer o encargo que nós temos enquanto advogados, enquanto advogadas. Isso é o encargo que nós temos. A gente tem que respeitar esse encargo, essa missão da advocacia. Muitas pessoas confundem, e por isso que eu falei aqui sobre a roupa, né? Muitas pessoas confundem que no tratamento com o jurisdicionado, com o cliente, com uma pessoa que às vezes é hipossuficiente, eu preciso falar difícil. E é essa a grande diferença. Isso não existe e não deve existir jamais. Você, enquanto representante de alguém, tem que se fazer entendido. Em um diálogo, quando você tem ali um interlocutor, se você não se faz compreendido, a culpa é sua. Me desculpe. Mas se o seu cliente não te compreende, o culpado é você. Outro dia, uma pessoa me ligou, não era minha cliente, mas me ligou chorando, porque o advogado ligou para ela dizendo que o processo estava concluso. Doutor, meu processo está concluso, o que isso significa? Que é isso, né? Está concluso, o que foi? Concluiu, acabou, finalizou, não tem mais nada para fazer? Eu falei, não, seu processo está na mesa do juiz. Isso que é estar concluso. O papel que o juiz vai analisar está em cima da mesa dele. Fica tranquilo. Então, a forma como a gente se porta, e é diferente, inclusive, a gente não tem que se rebaixar, eu não diria que seria essa palavra, mas a gente não tem que se rebaixar ao nível do cliente para que a gente se faça compreendido, mas a gente tem que se fazer entendido de uma maneira simples. A gente tem que levar o acesso à justiça ao nosso cliente, a quem precisa da justiça. Essa é a grande chave. O que não significa que na nossa atuação como advogado, como advogada, a gente tenha que abandonar o nosso modo formal. O nosso modo formal. O modo formal como a gente se comunica, e a gente pode ver isso até com tristeza. Eu vejo isso quando vou sustentar. E a gente sempre espera muito tempo para sustentar, né? Quando a gente não se inscreve antes. E eu fico ali vendo colegas, advogados e advogadas, que não se utilizam, não se investem da forma protocolar, da linguagem formal como deveria ser, por exemplo, em uma sustentação. E é vergonhoso ver. E o rendimento de uma pessoa que tem esse tipo de comportamento é muito inferior ao rendimento de alguém que segue de modo formal o seu mistério, o seu sacrifício, o seu ofício enquanto advogado, enquanto advogada. O advogado ele não precisa só ser bom, ele também precisa parecer ser bom. E o exercício da advocacia, sim, está muito ligado à erudição. E a verdade é que muita gente que não é advogado e que é advogada acha a gente um bando de chato. Porque a gente fala difícil,
sabe? Porque a gente quer parecer difícil. Não, vocês gostam de dificultar as coisas, né? É simples. Deixe a sua linguagem, vista a sua roupa da linguagem formal quando você precisar utilizá-la. Mas ao jurisdicionado, e aqui é uma dica que eu sempre dou para quem é aluno meu. Se você vai conversar com o cliente, pensa no seu avô, pensa na sua avó. Eu duvido, Bruno, que se um tio, uma tia sua te procurasse, nossa, Bruno, meu nome está negativado, o que eu faço? Não, nós precisamos saber se a sua dívida é pré-existente ou não. Não, você não vai falar isso, sabe? Você vai conversar de uma maneira acessível. E da mesma forma que a gente tem que se fazer acessível, e a acessibilidade está justamente da gente estar em pé de igualdade, acessível com a população, a gente tem que estar acessível lá em cima. Quando a gente estiver diante de um juiz, de um desembargador, de um colega do Ministério Público, porque não há hierarquia. Não há hierarquia entre nenhum dos ofícios. Todos são essencialmente indispensáveis a administração da justiça. E aí, falando de comunicação, e eu termino para dizer isso, comunicação não é só o que você diz, é a forma como você se porta. E aqui também é uma outra realidade que eu percebo muito, que a advocacia, por vezes, se acovarda quando está diante de um juiz, com medo, né, porque o juiz é superior. Eu olho o juiz assim, ó, né, de baixo para cima, né, com uma postura até um pouco tímida. Quantas vezes eu já vi advogado entrar numa sala de audiência e não cumprimentar o juiz? Veja só. O juiz é gente. O juiz é gente igual a gente. Eu entro, pego na mão, cumprimento. Se tiver com a cara carrancuda, professor Carlos André, faço questão de contar uma piada para ele já se aliviar, sabe? Para entender que sim, nós estamos ali para cumprir um papel. Todo mundo ali está para trabalhar e para cumprir um único papel, que é entregar a justiça para quem precisa. E eu acho que quando a advocacia percebe isso e tem uma atuação diferenciada de um modo protocolar, a gente consegue cumprir o que a gente nasceu para fazer, que é entregar a justiça. De outra forma, isso é impossível. Doutor Bruno? Eu queria fazer aqui uma consideração a respeito dessa palavra compromisso. Na vida, nós precisamos ter compromisso. Seja para ser um bom filho, um bom pai, um bom marido, um bom profissional. Sobre o aspecto da formalidade. Vou falar para vocês uma formalidade. Às vezes a gente pensa e fala assim, terno e gravata é formal e sem terno e gravata é informal. Não. Depende. Um salva-vidas, por exemplo. A formalidade dele é ter uma regata, uma sunga e uma chinela. Perfeito. Essa é a formalidade dele. Por quê? Porque se ele tiver de tênis e alguém se afogar, ele não consegue nadar, não consegue exercer a atividade fim dele. E nós, advogados, a nossa profissão requer essa formalidade, que é o nosso uniforme. O nosso uniforme é terno e gravata. Vou citar um outro exemplo. Um médico, por exemplo. Se você entra numa mesa de cirurgia, a pessoa chega lá de chinela, sem camisa e bermuda, vestido como se fosse um salva-vidas, aquela pessoa que você está assim, segura de ter ao seu lado, mas naquele momento é um médico, a pessoa aparece com um bisturi e fala, meu amigo, aqui você não... Por favor, né? Então você precisa passar essa confiança. E essa confiança faz parte da sua atividade. Então você precisa olhar para aquele salva-vidas e falar assim, estou seguro ao lado desse salva-vidas. Ele é um salva-vidas e estou seguro aqui para entrar nessa água profunda ou deixar meu filho brincar nessa piscina. Estou seguro para entrar nessa sala de cirurgia e realizar a cirurgia com sucesso. E o seu cliente precisa sentir seguro de ter você ao lado dele. O juiz precisa sentir essa segurança, essa confiança de ter você representando o cliente dele, e você precisa dessa segurança para exercer o seu melhor. E essa formalidade é muito mais do que um terno e uma gravata. Isso é uma obrigação que você tem de dar o seu melhor.
Da mesma forma que nós temos a nossa obrigação de tentar estudar o máximo possível para desenvolver a melhor tese, para defender o nosso cliente, nós temos a obrigação de fazer absolutamente tudo para que se prevaleça a verdade e a justiça. Então, se naquele momento a gente precisa passar uma madrugada estudando ou ir com o melhor uniforme, traje possível para a gente representar bem o nosso cliente e fazer prevalecer a verdade e a justiça, isso é mais do que uma simples obrigação. É um compromisso que a gente tem enquanto advogados e defensores da sociedade. Perfeito. Compromisso, inclusive, que consta do capítulo sobre a urbanidade, né? No Perfeito. Código de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil, artigo 45, que diz lá: impõe-se. Esse verbo é muito forte. Não é sugere-se, Não é né? sugere-se. Impõe-se ao advogado ser liano, ser verdadeiro. Muita gente pensa que liano é aquele animal lá da... Lhama, né? lá do Lhama, Peru. né? Do Peru. Saudade Então- de Machu Picchu. Então, lianeza, linguagem verbal e não verbal, como vocês muito bem colocaram, escorreita, linguagem polida. Mas tudo isso, como nós falamos, com comunicação não violenta, tudo isso, como nós falamos, com a escuta ativa. Olha, infelizmente, nosso tempo aqui no nosso compromisso do podcast acabou. Mas Já acabou, Passa rápido lamentavelmente. Mas Uma são pena. senhores, são senhores. Cumprimentar aos senhores. Eu gostaria muito de que a advocacia, que com certeza tem compromisso, a advocacia que tem compromisso, e aí quando eu digo a advocacia que tem compromisso, vou colocar vírgula, viu? Porque se eu dissesse advocacia que tem compromisso, sem vírgula, eu vou dar uma aqui de porto. É uma oração adjetiva restritiva, para dizer que alguns têm, outros não têm, mas Perfeito. todos, ouçam bem, os advogados têm compromisso, portanto, é com vírgula. A advocacia, vírgula, que tem compromisso, verá esse nosso podcast sobre comunicação e, sem dúvida qualquer, entenderá a importância da comunicação para a advocacia brasileira. Cumprimentar, doutor Rafael Brasil. Brasil que dá certo. Que isso. Obrigado pelo carinho, pela deferência. Muito obrigado. Cumprimentar doutor Bruno Toguchi pela deferência aqui junto conosco. Uma honra tê-los aqui Eu junto que conosco. agradeço. E teremos outras oportunidades de estarmos juntos aqui para falar sobre advocacia, para falar sobre comunicação. Obrigado a toda a equipe aqui do podcast Compromisso com a Advocacia, que é uma super equipe, aliás. E pedir a você que siga as redes sociais do Compromisso com a Advocacia, esteja atento a tudo que nós fazemos, porque nós temos compromisso com a advocacia. Até a próxima. Perfeito.